O despertador tocou às 5 da manhã. Luana esticou o braço para desligá-lo, permitindo-se mais 5 minutos na cama antes de enfrentar mais um dia. Seus olhos pesados contemplavam o teto descascado do pequeno quarto que dividia com a mãe no subúrbio de São Paulo. "Filha, já está na hora", chamou Dona Teresa da cozinha, onde preparava um café simples. Luana levantou-se, vestiu o uniforme cinza da empresa de limpeza e prendeu os cabelos cacheados num coque firme. Engoliu rapidamente o café com pão e beijou a mãe, que tossia levemente. "Toma seu remédio, mãe. Volto tarde hoje, tem reunião na empresa." O trajeto até o centro empresarial consumia quase 2 horas de sua vida diariamente. No ônibus lotado, ela aproveitava para estudar. Entre as páginas gastas de um livro de administração, sonhava com o dia em que poderia trabalhar em um escritório, não mais limpando-o. Às 7h30 em ponto, Luana já empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores da Vasconcelos Consulting, um império de vidro e aço que ocupava os últimos 10 andares de um dos prédios mais imponentes da cidade. Enquanto isso, no 20º andar, Eduardo Vasconcelos terminava uma videoconferência com investidores americanos. Aos 35 anos, havia transformado a empresa familiar em uma potência de consultoria financeira. Seu escritório minimalista, com vista panorâmica para a cidade, era seu segundo lar. "Rodrigo, cancele meu jantar com os japoneses. Preciso finalizar a proposta da Globaltech hoje", disse ao seu assistente, enquanto afrouxava a gravata italiana. Eduardo era respeitado não apenas pela sua competência, mas por seu estilo discreto de liderança. Diferente do pai, não ostentava sua riqueza, apesar do Rolex no pulso e do carro importado na garagem. Naquela noite, dispensou o motorista. Precisava pensar, e dirigir o ajudava a clarear a mente após dias tensos de negociação. Luana esfregava o chão do banheiro feminino do 18º andar. Suas mãos, protegidas por luvas de borracha já gastas, moviam-se automaticamente enquanto sua mente divagava sobre o trabalho da faculdade que precisava entregar. Em cada andar que limpava, observava as mulheres elegantes, com seus ternos bem cortados e saltos altos. Fantasiava sobre como seria estar do outro lado, tendo alguém para limpar sua sala. Um dia, pensava, vou estar sentada numa dessas cadeiras, fazendo ligações importantes, não mais esvaziando lixeiras. Terminou seu turno às 22 horas, exausta. A reunião dos executivos tinha se estendido, forçando-a a ficar além do horário. Quando finalmente saiu do prédio, a chuva que ameaçava o dia todo desabou sem piedade. "Droga", murmurou ao verificar o celular. O último ônibus para seu bairro já havia partido. O dinheiro do táxi comprometeria sua economia do mês, mas não tinha escolha. Caminhava apressada, já encharcada, em direção ao ponto de táxi, quando um carro preto e elegante parou ao seu lado. O vidro desceu silenciosamente. "Precisa de carona?" perguntou uma voz masculina. Luana hesitou, apertando a bolsa contra o peito. A chuva intensificava-se e ela conseguiu ver o rosto do motorista. Era um homem de aparência agradável, provavelmente na casa dos 30 anos, vestindo uma camisa simples, sem gravata. "Trabalha na Vasconcelos também, não é? Já vi você por lá", ele comentou com um sorriso gentil. "Esta chuva não vai parar tão cedo." "Eu moro longe", Luana respondeu incerta. "Sem problema, para onde precisa ir?" Algo no olhar dele a fez confiar. Talvez fosse o cansaço ou a perspectiva de economizar o dinheiro do táxi. Ele não parecia um dos executivos arrogantes. Provavelmente era do setor administrativo ou um motorista da empresa. "Jardim Santa Teresa", ela respondeu, finalmente entrando no carro. "Sou Eduardo." Ele se apresentou enquanto dirigia para fora do estacionamento. "Luana." O interior do carro era luxuoso, mas Eduardo parecia tão descontraído que ela logo relaxou. Nunca o tinha visto antes, mas isso não era surpreendente numa empresa tão grande. "Você trabalha lá há muito tempo?" ele perguntou, quebrando o silêncio. 2 anos, equipe de limpeza." "E gosta do que faz?" A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém nunca se interessava pelo que ela pensava sobre seu trabalho. "É honesto", respondeu sinceramente. "Paga as contas e me permite estudar. Faço faculdade de administração à noite." Eduardo pareceu genuinamente interessado, fazendo perguntas sobre seus estudos,
seus planos. Em nenhum momento ela sentiu pena ou condescendência em sua voz. Apenas curiosidade sincera. Quando chegaram ao seu bairro, a chuva havia diminuído. Luana indicou sua rua, e ele parou em frente ao pequeno prédio. Obrigada pela carona, disse ela meio envergonhada. Salvou minha noite. Foi um prazer, Luana, respondeu Eduardo com um sorriso que iluminou seus olhos. Boa sorte com seus estudos. Ela acenou e correu para o prédio. Só mais tarde, já deitada, percebeu que tinha passado quase 40 minutos conversando com um completo estranho, como se fossem velhos conhecidos. Um estranho que, de alguma forma, parecia mais real do que todas as pessoas que conhecia na empresa. Seu último pensamento antes de adormecer foi que talvez ela devesse ter perguntado em qual departamento ele trabalhava. Na manhã seguinte, Luana tentou localizar Eduardo entre os funcionários administrativos. Passou pelo setor financeiro, recursos humanos, até pela área de TI no horário do café, mas não o encontrou. A ideia de perguntar por ele passou pela sua cabeça, mas a vergonha de parecer uma faxineira procurando por alguém em posição superior a impediu. 3 dias se passaram sem qualquer sinal dele. Luana já havia quase esquecido o incidente da carona quando, numa quarta-feira chuvosa, viu o mesmo carro preto estacionado próximo à entrada de serviço. Seu coração acelerou involuntariamente. Olá, Luana. Eduardo a cumprimentou encostado no carro. Vestia jeans escuro e uma camisa azul simples. Pensei que talvez precisasse de uma carona novamente. Na verdade, ainda não está tão tarde, ela respondeu, tentando esconder o sorriso que teimava em aparecer. Então, que tal um café? Ele sugeriu. Conheço um lugar aqui perto, a menos que você tenha outros planos. Ela não tinha, e mesmo que tivesse, provavelmente os cancelaria. O café ficava numa rua tranquila, longe dos olhares corporativos. Era um lugar aconchegante, sem a sofisticação dos cafés frequentados pelos executivos. Eduardo a tratava com uma naturalidade que a deixava confortável. Não havia em seu comportamento qualquer ar de superioridade. Como vai sua mãe? Ele perguntou, lembrando-se do que ela havia mencionado durante a carona. Melhor. O novo tratamento está funcionando, Luana respondeu, surpresa por ele se lembrar daquele detalhe. E você, família? Divorciado. Uma filha, Sofia, de 6 anos. Mora com a mãe, mas fico com ela nos fins de semana. Conversaram por quase 2 horas. Eduardo falava sobre literatura, música, lugares que conheceu. Luana compartilhava seus sonhos, suas lutas diárias, sem sentir que estava sendo julgada. Pela primeira vez em anos, alguém a ouvia como igual. Aquele encontro casual tornou-se uma rotina. Às vezes eram cafés após o expediente, outras vezes caminhadas no parque aos domingos, quando ele não estava com a filha. Eduardo sempre escolhia lugares discretos, longe do centro empresarial, o que Luana atribuía ao fato dele não querer ser visto como uma faxineira. Por que sempre nos encontramos longe da empresa? Ela perguntou certa vez, sentada ao lado dele num banco de praça. Gosto da minha privacidade, respondeu simplesmente. No trabalho, sempre estamos interpretando papéis. Aqui posso ser apenas eu. A resposta fazia sentido. Luana também preferia manter aquela relação, fosse lá o que fosse, longe dos olhares e comentários dos colegas de trabalho. 1 mês depois do primeiro café, Eduardo a beijou. Foi um beijo delicado, quase hesitante, no fim de uma tarde de domingo. Luana sentiu como se algo adormecido dentro dela finalmente despertasse. Desculpe se ultrapassei algum limite, ele murmurou. Não ultrapassou, ela respondeu, beijando-o novamente. O romance floresceu, protegido pela discrição de ambos. Eduardo nunca falava sobre seu trabalho específico e Luana presumia que ele ocupava algum cargo médio, talvez supervisor administrativo ou analista. Seu comportamento simples, as roupas casuais que usava nos encontros, o carro que, embora luxuoso, ela pensava ser fornecido pela empresa. Tudo contribuía para essa impressão. Numa tarde particularmente feliz, passeando de mãos dadas por uma feira livre, Luana percebeu que estava apaixonada. A sensação era assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo. No que está pensando? Eduardo perguntou, notando seu silêncio repentino. Em como isso é diferente de tudo que já vivi, respondeu honestamente.
Às vezes parece bom demais para ser verdade. Ele apertou sua mão. É real, Luana. Talvez seja a coisa mais real que já tive. Em casa, Dona Teresa notava a mudança na filha. Luana cantarolava enquanto fazia as tarefas, consultava revistas de moda e até comprou um vestido novo com seu salário apertado. Quem é ele? A mãe perguntou finalmente. Alguém que trabalha na empresa, Luana respondeu vagamente. Ainda estamos nos conhecendo, mãe. Ele te respeita? Mais do que qualquer pessoa que já conheci. Eduardo, por sua vez, sentia-se cada vez mais dividido. Várias vezes esteve prestes a contar a verdade a Luana, mas sempre recuava. Gostava de como ela o olhava, sem expectativas, sem interesse em seu dinheiro ou posição. Era apenas Eduardo, não o herdeiro Eduardo Vasconcelos. Sua secretária notava as mudanças também. Eduardo sorria mais. Cancelava menos compromissos, chegava mais cedo. Quando ela insinuou curiosidade sobre essa nova fase, ele desconversou educadamente. O segredo, entretanto, não poderia durar para sempre. E o destino, com sua ironia cruel, escolheu a maneira mais dolorosa possível para revelar a verdade. Foi numa quinta-feira. Luana limpava as salas do 20º andar, área restrita onde raramente trabalhava. A equipe de marketing preparava uma grande reunião, e ela fora designada para deixar tudo impecável. Enquanto esvaziava uma lixeira próxima à sala de reuniões, escutou vozes animadas no corredor. O Eduardo Vasconcelos vai apresentar pessoalmente o projeto aos investidores? Sim, parece que ele mesmo quer conduzir essa negociação. Normal, afinal, é o CEO. Luana congelou, a lixeira ainda em suas mãos. Devia ter ouvido errado. Luana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um zumbido incômodo preencheu seus ouvidos enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Eduardo Vasconcelos? O CEO? Não. Devia ser algum engano. Talvez fosse outro Eduardo. Uma coincidência. Ou talvez tivesse entendido errado. Com as mãos tremendo, terminou de esvaziar a lixeira e saiu discretamente da sala. No corredor, viu um grupo de executivos reunidos em frente a um grande painel digital que exibia o site da empresa. E lá estava ele, seu Eduardo, em uma foto oficial vestindo terno impecável, ao lado da manchete Eduardo Vasconcelos lidera a expansão internacional. Os pensamentos dispararam em sua mente como balas. As reuniões sempre longe da empresa, a relutância em falar sobre trabalho, as roupas casuais nos encontros, tudo fazia sentido agora. Ele não era um funcionário qualquer, mas o dono de tudo aquilo. Com licença, murmurou para ninguém em particular, enquanto se afastava com seu carrinho de limpeza. Trancou-se no banheiro dos funcionários e deixou as lágrimas correrem. Sentia-se uma completa idiota. Como não percebeu? Como não desconfiou? Claro que um homem como aquele não seria apenas um analista administrativo. O carro, a educação, os restaurantes caros que ele insistia em pagar. Ele me fez de palhaça. Sussurrou para o espelho, vendo seu rosto vermelho e os olhos marejados. Me deixou acreditar numa mentira esse tempo todo. Terminou seu turno mecanicamente, evitando olhar para qualquer um. Precisava pensar, mas sua mente era um turbilhão de emoções contraditórias. Raiva, humilhação, confusão, tristeza. No vestiário, trocou o uniforme rapidamente. Uma mensagem de Eduardo piscava na tela do celular. Posso te buscar hoje? Quero te mostrar um lugar especial. A data do jantar que tinham combinado. A raiva cresceu dentro dela como uma onda. Ao sair pelos fundos do prédio, viu o carro preto estacionado. Eduardo estava lá, recostado contra a lateral, sorrindo. O mesmo sorriso que ela achava sincero, mas que agora parecia uma máscara. Oi, ele disse. Tudo bem? Você parece... Quem é você? Luana o interrompeu mantendo distância. A expressão de Eduardo mudou instantaneamente. Como assim? Você é Eduardo Vasconcelos, o dono da empresa onde trabalho? O CEO? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. O rosto dele empalideceu, enquanto seus olhos refletiam algo entre preocupação e culpa. Luana, posso explicar? Explicar o quê? Como me fez de idiota esse tempo todo? Como me deixou acreditar que era só mais um funcionário normal?
As palavras saíam entrecortadas, sua voz tremia de raiva. Eu te contei tudo sobre mim, sobre minha vida simples, meus sonhos, enquanto você se divertia com a pobrezinha da faxineira. Não foi assim. Eduardo tentou se aproximar, mas ela recuou. Eu nunca menti sobre quem sou. Mentir por omissão também é mentir. Você sabia exatamente o que eu pensava e nunca me corrigiu. Porque pela primeira vez alguém me via como pessoa, não como uma conta bancária ou uma posição. Você gostava de mim pelo que sou, não pelo meu sobrenome. Luana soltou uma risada amarga. E como vou saber quem você realmente é? Tudo foi uma farsa. Nada do que vivemos foi falso. Eduardo insistiu, sua voz agora carregada de desespero. Meus sentimentos, nossas conversas, tudo foi real. Para você talvez fosse só uma brincadeira, um experimento social. Vamos ver como é namorar alguém de classe baixa. Um passatempo entre reuniões. Você está sendo injusta, ele disse, a frustração evidente em seu rosto. Eu me apaixonei por você. Aquelas palavras que em outro momento teriam feito seu coração disparar, agora soavam como mais uma manipulação. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diga? Luana, por favor, vamos conversar com calma. Eu queria te contar, mas tinha medo de perder o que tínhamos. O que tínhamos era uma mentira, ela rebateu, sentindo lágrimas queimarem seus olhos novamente. Você acha que eu seria diferente se soubesse? Acha que eu me aproximaria por interesse? Não, É exatamente isso que você pensou. Que eu mudaria com você se soubesse que era rico. Eduardo passou a mão pelos cabelos, claramente perturbado. Aconteceu comigo antes, Luana. Pessoas se aproximam pelo que posso oferecer, não pelo que sou. E isso te dá o direito de me enganar, de me tratar como uma idiota. Eu nunca quis te magoar, ele murmurou derrotado. Luana sentiu as lágrimas finalmente transbordarem. Mas magoou, e eu me sinto tão estúpida. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Fique longe de mim, Eduardo. Ou devo chamar de Senhor Vasconcelos agora? Sem esperar resposta, virou-se e caminhou rapidamente na direção do ponto de ônibus. Sentiu o impulso de olhar para trás, mas resistiu. Não queria que ele visse o quanto estava destruída. No ônibus quase vazio, Luana permitiu-se chorar silenciosamente. Não eram apenas lágrimas de raiva ou humilhação, mas de perda. O que mais doía era que, apesar de tudo, ainda amava aquele homem que tinha acabado de descobrir não conhecer realmente. Em casa, Dona Teresa percebeu imediatamente que algo estava errado. Luana raramente chorava, mesmo nos momentos mais difíceis. O que aconteceu, filha? Eu fui uma tola, mãe, respondeu, desabando no pequeno sofá. Uma tola completa. Naquela noite, não conseguiu dormir. A imagem de Eduardo, do Eduardo que conheceu e amou, misturava-se com a do poderoso empresário Eduardo Vasconcelos, criando uma pessoa que ela não reconhecia mais. Seu celular tocou várias vezes, mensagens de Eduardo que ela não conseguiu coragem de ler. Na terceira ligação, desligou o aparelho completamente. Amanhã seria outro dia. E ela precisaria enfrentar não apenas a dor da decepção, mas também o constrangimento de voltar àquela empresa, sabendo que tinha se envolvido com o homem cujo nome estava estampado no prédio. Nas semanas seguintes, Luana se arrastava pelos corredores da Vasconcelos Consulting como um fantasma. Solicitou à supervisora de limpeza que a transferisse para os andares inferiores, longe da cobertura onde ficava o escritório de Eduardo. Cada centímetro daquele prédio agora parecia contaminado com lembranças. "Luana, você está bem?" perguntou Márcia, sua colega de equipe, enquanto limpavam os banheiros do 15º andar. "Estou", mentiu, esfregando o mesmo azulejo pela terceira vez. "Tem certeza? Você não parece a mesma desde que descobri que fui usada pelo dono da empresa?" completou amargamente. A notícia havia se espalhado como fogo entre os funcionários do setor de limpeza. Eduardo tentava contactá-la diariamente. Deixava mensagens, e-mails, até mesmo cartas que ela devolvia sem abrir. Em seu último contato, ele havia escrito apenas: "Quando estiver pronta para me ouvir, estarei esperando." Como se algum dia eu fosse estar pronta, murmurou para si mesma. Uma tarde, enquanto guardava produtos de limpeza no almoxarifado, Luana ouviu duas executivas conversando no corredor.
Você viu a matéria sobre o Eduardo Vasconcelos na revista empresarial? Vi sim. Inacreditável como inventam coisas. Dizer que ele está namorando uma faxineira da própria empresa, provavelmente ela que plantou a história. Essas oportunistas fazem qualquer coisa por dinheiro. Luana sentiu o sangue gelar. Matéria? Revista? Seu relacionamento com Eduardo tinha virado notícia? Na primeira oportunidade, correu para uma banca próxima à empresa. Lá estava, na capa de uma revista de fofocas corporativas. CEO milionário e faxineira. Romance ou golpe? A matéria descrevia Luana como uma jovem ambiciosa que conquistou o coração do empresário. Insinuava que ela havia planejado tudo para conseguir dinheiro ou uma promoção. Havia até uma foto desfocada dela, saindo do prédio, tirada à distância. Como podem inventar tantas mentiras? Murmurou, sentindo-se violada e exposta. Naquela noite, não conseguiu dormir. Pensou em pedir demissão, mas não podia abandonar o emprego que sustentava a ela e a mãe. Além disso, seria como admitir culpa por algo que não fez. Na manhã seguinte, ao chegar na empresa, um tumulto chamou sua atenção. Seguranças bloqueavam a entrada principal enquanto uma mulher loira e elegante gritava, visivelmente alterada. Onde está Eduardo? Ele não pode fazer isso comigo. Eu sou a mãe da filha dele. Luana reconheceu a mulher imediatamente pelas fotos que havia visto em revistas. Mariana, a ex-esposa de Eduardo. Ela cambaleava levemente, o hálito de álcool evidente mesmo à distância. Senhora Mariana, por favor. Tentava acalmá-la um dos seguranças. O senhor Vasconcelos não está no prédio agora. Mentira! Ele está escondido como sempre. Primeiro me troca por uma faxineira. Ela praticamente cuspiu a palavra. E agora quer tirar minha filha. Luana observava a cena paralisada. A mulher estava claramente bêbada às 10 da manhã. A Sofia é minha. Ele não vai conseguir a guarda dela. Nesse momento, Eduardo apareceu, acompanhado de seu assistente pessoal. Mariana, por favor, ele disse em voz baixa, tentando evitar ainda mais escândalo. Vamos conversar em particular. Não tenho nada para falar com você. Já falei com meu advogado. Você não vai tirar a Sofia de mim. Você estava bêbada na porta da escola dela ontem, Mariana. Eduardo respondeu, sua voz contida, mas firme. A diretora precisou chamar um táxi para vocês. Sofia ficou apavorada. A mulher tentou estapeá-lo, mas os seguranças intervieram rapidamente. Você nunca vai conseguir provar que sou uma má mãe. Enquanto a escoltavam para fora, Eduardo permaneceu imóvel, uma expressão de profunda tristeza em seu rosto. Foi quando ele notou Luana entre os funcionários que assistiam à cena. Seus olhares se cruzaram por um instante antes que ela desviasse e seguisse rapidamente para o vestiário. Aquela cena mudou algo em Luana. A dor e preocupação nos olhos de Eduardo eram genuínas demais para serem fingidas. E se havia algo real nele, talvez o homem que ela conheceu não fosse completamente uma mentira. Dias depois, o jornal local noticiou que Eduardo Vasconcelos havia entrado com um pedido de guarda da filha. A matéria mencionava problemas com álcool da ex-esposa, sem entrar em detalhes. Luana tentava não pensar nisso, mas era impossível. Imaginou a pequena Sofia de quem Eduardo sempre falava com tanto amor, vivendo com uma mãe emocionalmente instável. Numa tarde de sexta-feira, ao terminar seu turno, encontrou Eduardo esperando próximo à saída de funcionários. Preciso falar com você, ele disse simplesmente. Não temos nada para conversar, respondeu, tentando passar por ele. Não é sobre nós, Eduardo a interrompeu. É sobre as matérias nas revistas. Contratei advogados para processar os veículos que publicaram mentiras sobre você. Eles vão se retratar publicamente. Luana o encarou, surpresa. Por quê? Porque você não merece isso. Nunca quis te expor. Algo na sinceridade daquelas palavras a atingiu. Enquanto ela o acusava de tudo, Eduardo estava tentando protegê-la. Como está sua filha? Perguntou subitamente, surpreendendo a si mesma com a pergunta. A expressão dele suavizou. Assustada, confusa. Mariana tem problemas. Nunca quis tirar Sofia dela, só quero garantir que ela esteja segura. Luana assentiu, sentindo uma pontada de compreensão. Espero que consiga. Obrigado, Eduardo respondeu.
Hesitou por um instante antes de acrescentar: eu nunca quis te magoar, Luana. Nunca te vi como uma diversão ou experimento. O que tivemos foi real para mim. Ela queria acreditar. Uma parte dela já acreditava. Mas o orgulho ferido ainda falava mais alto. Tenho que ir, disse finalmente. Eduardo não insistiu. Apenas observou enquanto ela se afastava, percebendo que, pela primeira vez desde a briga, Luana não tinha fechado completamente a porta. O caso judicial da guarda de Sofia tornou-se mais público do que Eduardo desejava. Mesmo tentando manter discrição, os advogados de Mariana pareciam determinados a transformar tudo em um espetáculo midiático. Luana acompanhava os desdobramentos pelos jornais, tentando ignorar o incômodo que sentia cada vez que lia o nome de Eduardo. Estava confusa. A raiva inicial havia se transformado em algo mais complexo, uma mistura de mágoa, saudade e dúvida. Numa quarta-feira particularmente agitada, Luana limpava o saguão principal quando ouviu uma discussão acalorada próxima aos elevadores. Mariana havia invadido o prédio novamente, dessa vez acompanhada de um homem de terno que parecia ser seu advogado. Seu cliente tem consciência de que está em propriedade privada? Questionava o segurança, visivelmente tenso. Tenho todo o direito de estar aqui, gritava Mariana, o rosto avermelhado. Quero que todos saibam que tipo de homem é Eduardo Vasconcelos. Funcionários paravam para observar o escândalo. Luana tentou se afastar discretamente, mas era tarde demais. Mariana a avistou. Olha só, a faxineira! Apontou, cambaleando ligeiramente na direção de Luana. É essa aí que ele está usando para me prejudicar no processo. O advogado tentou contê-la, visivelmente constrangido. Mariana, não é o momento... Ele quer provar que é um bom pai enquanto se envolve com qualquer uma. Como pode ter estabilidade emocional para criar Sofia? Luana permaneceu imóvel, sentindo dezenas de olhares sobre si. O comentário cruel de Mariana doía menos que a expressão de pena nos rostos ao redor. A senhora está equivocada, disse finalmente, a voz mais firme do que esperava. Não tenho nada a ver com esse processo. Mentirosa! Vocês estão combinados. Eduardo sempre manipula as pessoas. Nesse momento, o próprio Eduardo surgiu, acompanhado de 2 seguranças e seu advogado. Seu olhar encontrou brevemente o de Luana antes de se voltar para a ex-esposa. Mariana, por favor, não faça isso, pediu em voz baixa. Vamos conversar em outro lugar. Não tenho nada para falar com você, ela vociferou. Já não basta tentar me fazer parecer louca no tribunal? Agora quer me humilhar na frente dos seus funcionários? Ninguém quer te humilhar. Estou preocupado com Sofia, só isso. A menção da filha pareceu atingir Mariana como um balde de água fria. Por um instante, sua expressão se transformou revelando vulnerabilidade. Você não vai tirá-la de mim, murmurou, a voz embargada. Ela é tudo que tenho. Não quero tirar Sofia de você, Eduardo respondeu suavemente. Só quero que ela esteja segura. E você também. Um momento de silêncio tenso seguiu-se antes que Mariana permitisse ser acompanhada para fora pelo advogado. Eduardo parecia exausto, os ombros caídos, denunciando o peso que carregava. Luana retomou seu trabalho, tentando ignorar os cochichos ao redor. Horas depois, quando guardava os equipamentos de limpeza no fim do expediente, encontrou um bilhete em seu armário. Sinto muito pelo que aconteceu hoje. Você não merecia ser envolvida nisso. Aquela simples nota a fez refletir. Eduardo poderia ter ignorado o incidente, fingido que nada aconteceu. Em vez disso, preocupou-se com como ela se sentia. 2 semanas depois, a decisão preliminar do juiz foi divulgada. Eduardo receberia a guarda temporária de Sofia, com direito a visitas supervisionadas para Mariana, após ela iniciar tratamento para dependência alcoólica. Contrariando as expectativas, Eduardo não usou a relação com Luana contra a ex-esposa em nenhum momento do processo. Todos os argumentos se concentraram no bem-estar da criança e na necessidade de tratamento para Mariana. Naquela noite, Luana tomou uma decisão impulsiva. Enviou uma mensagem para o número que havia bloqueado semanas atrás. Como você está? A resposta veio quase imediatamente. Sobrevivendo. E você? Também. Soube da decisão do juiz. Fico feliz pela Sofia.
Obrigado. Não é uma vitória, Luana. É só uma chance de ajudar Mariana e proteger nossa filha. A resposta a surpreendeu. Não havia ressentimento ou triunfalismo em suas palavras. Apenas preocupação genuína. Você a odeia? Perguntou após alguns minutos. Mariana? Não. Ela é mãe da minha filha. Só quero que fique bem. Luana sorriu tristemente para o celular. Como podia julgar tão mal alguém? Eduardo não era o vilão manipulador que imaginou, assim como ela não era a interesseira que as revistas retratavam. Posso te fazer uma pergunta? Digitou. Claro. Porque nunca me contou quem realmente era. Dessa vez a resposta demorou mais para chegar. No começo foi medo de que você me tratasse diferente. Depois, quando percebi que estava me apaixonando, foi medo de te perder. Idiota, eu sei. Acabei perdendo você de qualquer jeito. A honestidade daquela confissão a tocou. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Você ainda acha que sou um homem sem caráter? Luana encarou a tela por longos minutos. Era a pergunta mais importante, para ambos. Não tenho mais tanta certeza, respondeu finalmente. Na empresa as coisas começaram a mudar sutilmente. A supervisora de limpeza a chamou para uma conversa privada. Chegou um pedido do RH, informou, entregando-lhe um papel. Estão oferecendo uma vaga de estágio no departamento administrativo para funcionários que estão cursando faculdade. Pensei em você. Luana pegou o documento com as mãos trêmulas. Isso tem algo a ver com... Não, a supervisora a interrompeu firmemente. É um programa novo para todos os funcionários. Você tem as qualificações e merece a chance. Mesmo desconfiada, Luana decidiu se inscrever. Passou pelas entrevistas como qualquer outro candidato e, para sua surpresa, foi selecionada junto com outros 2 funcionários de setores diferentes. No dia em que comunicou à mãe sobre a mudança de cargo, Dona Teresa sorriu. Viu só? As coisas ruins também passam, filha. Às vezes é difícil separar o que é ruim do que só parece ruim no momento. Luana respondeu pensativa, lembrando-se de Eduardo e tudo que haviam vivido. Naquela noite digitou outra mensagem. Obrigada por não usar nossa história no processo contra sua ex-esposa. A resposta foi simples. Algumas coisas são sagradas demais para serem usadas como armas, Luana. E pela primeira vez em meses, ela permitiu-se sentir aquela pequena pontada de esperança crescer em seu peito. O outono transformava São Paulo em um mosaico de cores quando o julgamento final pela guarda de Sofia foi marcado. 3 meses haviam se passado desde o início do processo, e Luana, agora estagiária no setor administrativo da Vasconcelos Consulting, descobriu que trabalharia no mesmo andar onde aconteceria a audiência privada. Eduardo havia solicitado uma sala de reuniões para receber seu advogado e preparar os documentos finais. A empresa inteira comentava sobre o caso, embora discretamente. Ele realmente ama aquela menina, comentou Paula, uma das assistentes administrativas que agora trabalhava com Luana. Dá para ver nos olhos dele quando fala da filha. Luana apenas assentiu, fingindo pouco interesse. Embora as trocas de mensagens entre ela e Eduardo tivessem se tornado mais frequentes nas últimas semanas, mantinham uma distância respeitosa no ambiente de trabalho. Ninguém, além deles, sabia que haviam retomado algum tipo de comunicação. Na véspera da audiência, Luana estava organizando documentos no arquivo quando Eduardo apareceu sozinho. Oi, ele disse simplesmente parado à porta. Oi, ela respondeu, tentando manter a compostura, apesar do coração acelerado. Amanhã é o grande dia, Eduardo comentou, aproximando-se lentamente. Estou nervoso. Luana abandonou sua tarefa e o encarou. Havia olheiras profundas sob seus olhos e uma tensão evidente em seus ombros. Como está a Sofia? Ansiosa, confusa. Ele suspirou. Crianças percebem mais do que imaginamos. E Mariana? Melhor. O tratamento está funcionando. Ela completou 2 meses de sobriedade. Um pequeno sorriso surgiu no rosto cansado. Estou orgulhoso dela, na verdade. Luana sentiu uma onda de admiração por ele. Apesar de tudo, não nutria ressentimentos pela ex-esposa. Você realmente não quer tirar a filha dela, não é? Nunca quis. Sofia precisa da mãe. Eduardo sentou-se em uma cadeira próxima.
Só quero garantir que ela tenha um ambiente seguro. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Era como se, depois de tantos mal-entendidos, finalmente conseguissem enxergar além das aparências e posições sociais. Luana, Eduardo começou hesitante. Não importa o resultado de amanhã, quero que saiba que nossa história me mudou. Me fez perceber quanto tempo passei escondido atrás do meu sobrenome, com medo de ser conhecido de verdade. Ela sorriu timidamente. Também aprendi algo, que julgava as pessoas pela posição social, tanto quanto temia ser julgada pela minha. No dia seguinte, a audiência começou às 10 da manhã. Luana trabalhou normalmente, evitando olhar para a sala de reuniões, onde Eduardo, Mariana e seus respectivos advogados se encontravam com o juiz que presidia o caso. Ao meio-dia, as portas se abriram. Luana, que digitava relatórios em sua mesa, não pôde evitar observar discretamente a cena. Surpreendentemente, Eduardo e Mariana saíam juntos, sem a hostilidade das últimas semanas. Mariana tinha lágrimas nos olhos, mas não parecia devastada. Havia alívio em sua expressão. Os boatos não demoraram a circular. O juiz havia decidido por uma guarda compartilhada, com a condição de que Mariana continuasse seu tratamento. Eduardo receberia Sofia durante a semana, enquanto a mãe teria a filha nos finais de semana, inicialmente com visitas supervisionadas que gradualmente se tornariam normais conforme seu progresso. No final do expediente, Luana recebeu uma mensagem. "Podemos conversar? Estou no café da esquina." Ela encontrou Eduardo sentado numa mesa afastada, as mãos em volta de uma xícara de café que parecia intocada. "Como você está?" perguntou, sentando-se à sua frente. "Aliviado", ele respondeu honestamente. "Foi a decisão mais justa para todos, especialmente para Sofia." "E Mariana a aceitou bem?" "Sim, acho que no fundo ela sabia que precisava de ajuda." Eduardo a encarou com intensidade. "Ela pediu desculpas pelo que disse sobre você naquele dia." Luana balançou a cabeça. "Ela estava sofrendo, eu entendo." "Você sempre foi assim," ele comentou com um sorriso suave. "Consegue ver além das aparências, entender a dor dos outros." "Nem sempre," ela riu. "Lembra como julguei você?" "Com razão." "Não totalmente." Luana respirou fundo. "Fiquei tão ofendida por você não ter me contado quem era que nem parei para pensar no porquê. Só conseguia ver meu orgulho ferido." Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, hesitante. Luana aceitou o gesto, entrelaçando seus dedos aos dele. "O que acontece agora?" ela perguntou. "Sofia se muda para meu apartamento na próxima semana. Vou precisar aprender a ser pai em tempo integral. Você vai se sair bem." "E quanto a nós, Tino?" ele perguntou, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Luana pensou por um momento. Haviam percorrido um longo caminho desde aquela primeira carona na chuva. Conheciam-se melhor agora, não o Eduardo funcionário ou o Eduardo CEO, mas o homem real por trás dos papéis sociais. "Podemos começar de novo?" sugeriu finalmente. "Sem mentiras, sem julgamentos, apenas nós." "Eu gostaria muito disso," Eduardo respondeu, apertando levemente sua mão. No caminho para casa, Luana refletiu sobre como a vida dava voltas inesperadas. Há poucos meses, limpava os banheiros da empresa. Agora era estagiária administrativa, com perspectiva de crescimento profissional baseado em seu próprio mérito. Havia se apaixonado, se decepcionado e redescoberto sentimentos que pensou estarem mortos. Mais importante, havia aprendido que as pessoas são mais complexas do que as etiquetas sociais que carregam. Eduardo não era apenas o milionário arrogante que imaginara. Assim como ela, não era a faxineira sem ambições que outros presumiam. Naquela noite, antes de dormir, enviou uma última mensagem. "Sofia vai gostar de ter um pai presente todos os dias." A resposta veio quase imediatamente. "Espero que sim, e espero que um dia ela também possa conhecer a mulher incrível que me ensinou a ser autêntico." Luana sorriu para o celular. O caminho seria longo e certamente cheio de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do futuro. Os meses passaram como páginas de um livro, virado pelo vento. O inverno cedeu lugar à primavera, que floresceu em um verão radiante. Luana completou seu estágio com distinção
e foi contratada como assistente administrativa júnior. Nas horas vagas, dedicava-se aos estudos com ainda mais afinco, vislumbrando o fim da faculdade que agora parecia um sonho tangível. Seu relacionamento com Eduardo evoluía em passos cautelosos. Começaram com cafés ocasionais após o expediente, evoluindo para jantares discretos e caminhadas no parque. Desta vez, sem segredos ou falsas presunções. Papai fala muito de você, comentou Sofia numa tarde de domingo em que Eduardo havia convidado Luana para um piquenique no parque. A menina de quase 7 anos tinha os mesmos olhos penetrantes do pai, mas a vivacidade de seus gestos lembrava mais Mariana. Era esperta e observadora, nada escapava ao seu olhar curioso. É mesmo? Luana perguntou, ajudando-a a montar um quebra-cabeça na toalha estendida sobre a grama. Sim, Sofia respondeu animadamente. Ele disse que você é a pessoa mais corajosa que ele conhece. Luana corou, olhando para Eduardo, que retornava com sorvetes para os 3. Espero que ela tenha contado apenas as coisas boas. Ele sorriu, sentando-se ao lado delas. A relação entre pai e filha emocionava Luana. Eduardo havia se adaptado à paternidade em tempo integral com uma dedicação comovente. Reorganizou sua rotina na empresa, passou a trabalhar mais de casa e fazia questão de levar e buscar Sofia na escola sempre que possível. Mariana também mostrava progressos significativos. Completara 6 meses de sobriedade e agora recebia a filha em fins de semana alternados sem supervisão. As trocas de guarda, antes tensas, tornaram-se cordiais. Para surpresa de Luana, Mariana havia até mesmo pedido desculpas pessoalmente pelo episódio constrangedor na empresa. As pessoas podem mudar quando encontram motivos fortes o suficiente, comentou Eduardo certa vez, observando a ex-esposa se afastar com Sofia. Para Mariana, esse motivo é nossa filha. No trabalho, Luana conquistava respeito por seu próprio mérito. Ninguém mais a via como a faxineira que conquistou o chefe. As fofocas maldosas haviam sido substituídas por reconhecimento profissional. Você tem potencial para crescer muito na empresa, comentou sua supervisora durante uma avaliação de desempenho. Estamos pensando em te oferecer uma promoção quando concluir a faculdade. Dona Teresa, que agora apresentava melhoras significativas em sua saúde, não cabia em si de orgulho. Sempre soube que você chegaria longe, filha. Em dezembro, a Vasconcelos Consulting organizou seu tradicional evento de fim de ano. Diferente dos anos anteriores, quando Luana trabalhava como parte da equipe de limpeza durante essas festas, agora ela recebia um convite oficial como funcionária administrativa. Vou parecer uma idiota, confessou para Eduardo, enquanto experimentava o 3º vestido em uma loja. Nunca estive nesse tipo de evento como convidada. Você vai ser a mulher mais linda e inteligente da festa, ele respondeu, beijando-a suavemente na testa. E não por estar comigo, mas por ser quem é. Na noite do evento, Luana surpreendeu a si mesma com a naturalidade com que conversava com executivos e gerentes. Seu conhecimento sobre a empresa, aliado à experiência única de ter trabalhado em diferentes setores, dava-lhe uma perspectiva que muitos valorizavam. Eduardo manteve uma distância respeitosa durante a maior parte da noite, permitindo que ela brilhasse por conta própria. Foi Sofia, que havia insistido para acompanhar o pai, quem acabou aproximando-os novamente no meio da festa. «Luana!» a menina exclamou correndo em sua direção e abraçando-a fortemente. «Você está parecendo uma princesa!» O gesto espontâneo atraiu olhares, alguns surpresos, outros comovidos. Eduardo aproximou-se, sorrindo ao ver a filha tão à vontade com Luana. «Acho que alguém sentiu sua falta», comentou. «Eu também senti a dela», Luana respondeu, ajeitando um laço no cabelo da menina. Naquele momento, algo mudou no olhar de Eduardo, uma mistura de admiração, respeito e amor que fez o coração de Luana acelerar. Não eram mais o CEO e a ex-faxineira, nem mesmo o casal que tentava reconstruir uma relação. Eram apenas 2 pessoas que, apesar de todos os obstáculos, haviam encontrado um ao outro. Durante a valsa que tradicionalmente encerrava o evento, Eduardo a convidou para dançar. Sob luzes suaves e ao som de uma orquestra, eles se moviam em perfeita sintonia. «Em que está pensando?» ele perguntou,
notando seu olhar distante. Em como a vida é imprevisível, respondeu sinceramente. Há um ano, eu limpava os banheiros desta empresa e achava que nunca seria mais do que isso. Agora estou aqui, dançando com você, com um futuro pela frente. Um futuro que você construiu com seu próprio esforço, Eduardo frisou. Nunca duvide disso. Ao fim da dança, enquanto Sofia adormecia nos braços do pai, Eduardo sorriu para Luana. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas carregado de esperança. Luana retribuiu o sorriso, sentindo uma certeza crescer dentro de si. Independentemente do que o futuro reservava, sabia que todos os caminhos percorridos, mesmo os mais dolorosos, haviam sido necessários para trazê-la até ali. Na manhã seguinte, ela acordou com uma sensação estranha de leveza, como se um peso que carregava há anos tivesse finalmente se dissipado. Não era apenas sobre Eduardo ou sobre sua evolução profissional. Era sobre si mesma, sobre aprender a se valorizar, a não se diminuir, a reconhecer seu próprio valor. Enquanto preparava o café, seu celular vibrou com uma mensagem. Era Eduardo. Bom dia. Sofia perguntou se você gostaria de jantar conosco esta noite. Na verdade, ela exigiu sua presença. Parece que tenho concorrência pelo seu afeto. Luana sorriu para a tela. Antes mesmo de perceber o que fazia, seus dedos digitaram uma resposta que vinha do coração. Quer jantar comigo esta noite? Simples, direta. Uma inversão dos papéis que simbolizava o quanto havia crescido. Do outro lado da cidade, Eduardo sorriu ao ler a mensagem. Houve um tempo em que ele era o que fazia os convites, que tinha o controle. Agora, era ela quem o convidava, em igualdade de condições. Ele respirou fundo, sentindo que, finalmente, Luana estava pronta para dar uma chance a algo que sempre esteve ali, esperando para florescer. E pela primeira vez, sem medos ou inseguranças, ambos podiam começar de novo, não como patrão e empregada, não como rico e pobre, mas como dois seres humanos que, apesar de todas as diferenças, encontraram um no outro exatamente o que precisavam. A primavera havia chegado a São Paulo, trazendo consigo o perfume das flores e a promessa de novos começos. Luana, sentada na varanda do pequeno apartamento que havia comprado recentemente, observava o sol da manhã iluminar os prédios ao redor. Na mesa à sua frente, seu diploma de administração recém-emoldurado brilhava com um ar de conquista. 2 anos haviam se passado desde aquela noite do evento da empresa. 2 anos de transformações, aprendizados e crescimento. Luana não era mais a mesma pessoa que entrava timidamente pelos fundos da Vasconcelos Consulting, carregando produtos de limpeza. Agora coordenava uma equipe no setor de recursos humanos com um projeto especial sob sua responsabilidade. Um programa de desenvolvimento profissional para funcionários de todos os níveis da empresa, especialmente aqueles em funções operacionais. Foi você quem me inspirou, Eduardo havia dito quando propôs que ela liderasse o projeto. Quantos talentos estamos perdendo por não olharmos além das funções básicas? Sua mãe, Dona Teresa, agora completamente recuperada, morava no mesmo prédio, um andar abaixo. Perto o suficiente para nos vermos todos os dias, mas com nosso próprio espaço, como ela mesma dizia, orgulhosa da independência que a filha havia conquistado. O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Sofia. Luana, não esquece que hoje é dia de fazer brigadeiro. Papai já comprou tudo. Beijos da sua quase filha favorita. Luana sorriu. A menina, agora com 9 anos, havia se tornado uma parte essencial de sua vida. A integração entre elas aconteceu naturalmente, sem forçar nem apressar. Hoje, tinham uma relação que ia além de namorada do pai. Era uma amizade genuína, baseada em confiança e carinho. A relação com Eduardo também evoluíra de maneira sólida. Depois de tantos obstáculos, haviam encontrado um equilíbrio. Ele nunca tentou impressioná-la com dinheiro ou posição. Ela nunca se intimidou com o mundo dele. Construíram algo raro, uma parceria entre iguais, apesar das diferenças sociais que outrora pareciam intransponíveis. Existe um pedido de reunião urgente que não está na minha agenda, brincou Eduardo entrando na varanda com 2 xícaras de café. Vestia apenas uma calça de pijama e tinha os cabelos despenteados. Nos fins de semana,
Quando Luana ficava em seu apartamento, ele fazia questão de preparar o café da manhã. Sofia já está acordada e mandando mensagens, Luana respondeu, aceitando a xícara que ele oferecia. Aquela menina tem mais energia que uma usina hidrelétrica. Eduardo sentou-se ao seu lado, contemplando a cidade. Mariana ligou. Ela vai se casar no próximo mês. Isso é ótimo, Luana comentou sinceramente. A relação entre os três adultos havia se tornado surpreendentemente cordial. Mariana, após concluir seu tratamento, encontrou um novo propósito na vida, tornando-se voluntária em um centro de recuperação para dependentes químicos. Lá, conheceu Roberto, um psicólogo com quem iniciou um relacionamento saudável. Sofia está animada com a ideia de ser dama de honra, Eduardo sorriu. E parece que estamos todos convidados para a cerimônia. Luana assentiu, pensativa. Era estranho como a vida transformava adversários em aliados, estranhos em família, dor em aprendizado. No que está pensando? Eduardo perguntou, notando seu olhar distante. Em como chegamos até aqui, respondeu honestamente. Se alguém me dissesse há 3 anos que eu estaria tomando café da manhã com o CEO da empresa, em seu apartamento, discutindo sobre o casamento da ex-esposa dele como se fosse algo normal, Eduardo riu, pegando sua mão. A vida é cheia de reviravoltas inesperadas, algumas ruins, outras surpreendentemente boas. Principalmente quando paramos de julgar os outros e a nós mesmos, ela completou. Ficaram em silêncio por alguns minutos, aproveitando a quietude da manhã e a companhia um do outro. Não precisavam de palavras constantes para preencher o espaço entre eles. Haviam aprendido a valorizar o conforto do silêncio compartilhado. Preciso te mostrar uma coisa, Eduardo disse finalmente, levantando-se e estendendo a mão para ela. Luana o seguiu até o escritório. Sobre a mesa havia uma pequena caixa de veludo azul. O que é isso? Perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Algo que venho pensando há algum tempo, Eduardo respondeu, abrindo a caixa para revelar um anel delicado com uma única pedra brilhante. Não é uma pergunta impulsiva ou uma decisão precipitada. É apenas a formalização de algo que já sabemos. Luana olhou para o anel e depois para Eduardo. Não havia nervosismo em seus olhos, apenas certeza e paz. Não precisa responder agora, ele continuou. Queria apenas que soubesse que, quando estiver pronta, estarei aqui. A atitude a tocou profundamente. Mesmo nesse momento, ele respeitava seu espaço, seu tempo, suas decisões. Não era uma pressão, era uma promessa. Posso fazer uma pergunta primeiro? Luana disse, segurando a caixa com cuidado. Claro. Se eu disser sim, vamos continuar morando em apartamentos separados até nos sentirmos confortáveis para mudar isso? Eduardo sorriu. Podemos morar onde e como você preferir. Juntos, separados, alternados. O importante é que seja uma escolha sua também, não apenas minha. Luana fechou os olhos por um momento, sentindo a emoção crescer em seu peito. 3 anos atrás, jamais imaginaria estar naquela posição, tomando decisões sobre seu futuro com base em seus próprios termos, sem pressões financeiras ou sociais. Quando Sofia chegar hoje para fazer brigadeiro, ela começou reabrindo os olhos. Acho que teremos uma notícia para contar a ela. O sorriso que iluminou o rosto de Eduardo foi resposta suficiente. Ele a abraçou, não como o poderoso empresário Eduardo Vasconcelos, mas como o homem que aprendeu através do amor que títulos e posições significavam pouco diante da verdadeira conexão humana. Luana retribuiu o abraço, sentindo-se completa. Seu caminho não tinha sido fácil, mas cada obstáculo havia a fortalecido, cada decepção a ensinado, cada vitória a impulsionado. E naquele momento, tinha certeza, o final feliz não era um destino, mas uma jornada que recomeçava todos os dias, com escolhas conscientes e amor verdadeiro. Queridos leitores, vivemos todos uma história de amor, superação e crescimento pessoal como a de Luana e Eduardo. A jornada deste casal nos mostra que as diferenças sociais podem ser superadas quando existe respeito e compreensão verdadeira. Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário contando o que mais te emocionou, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa acreditar que recomeços são possíveis.
E você, de qual parte do Brasil ou de qual país lusófono está assistindo a esta história? Angola, Moçambique, Portugal ou aqui do Brasil mesmo? Adoraríamos saber de onde vêm nossos queridos espectadores que apreciam estas histórias de amor que superam barreiras sociais. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que emocionam e inspiram. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que publicarmos uma nova história.